Olá, no Curta Cine de hoje eu recebo o Rafael Camargo, diretor do curta-metragem O Assassino do Beija-Flor, que a gente vai assistir depois do nosso papo com o Rafael. Rafael, prazer enorme te receber aqui no Curta Cine. E antes de qualquer coisa, eu quero saber como pintou a ideia do Assassino do Beija-Flor. Tudo bem? Um prazer estar aqui no programa Curta Cine. A ideia surgiu logo após que eu me formei na faculdade de cinema na PUC, em 2007. Eu tenho, da minha infância, eu tenho um grande apreço por revista em quadrinhos, né? Cresci lendo bastante história em quadrinhos, depois fui ficando mais velho, fui aprimorando meus gostos e já fui para os graphic novels, que já são histórias mais fortes. E a referência principal para quem é fã de quadrinhos que pode encontrar nesse curta-metragem é o Watchmen, que é do Alan Moore, que escreveu, um sucesso, é considerado um dos maiores sucessos de graphic novels, né, das histórias de quadrinhos. E é um tema clássico, né? Eu quis fazer um curta diferente. Eu sou muito fã do cinema hollywoodiano, né? Eu sou eclético para todos os gostos de cinema. Gosto de cinema europeu, alternativo, mas eu gosto Tem uma predileção pelo hollywoodiano. Eu gosto muito do cinema hollywoodiano, gosto da tecnologia deles, gosto dos roteiros, mesmo que sejam mais comerciais, eu sou um grande fã. E a minha ideia era fazer até então, naquela época, em 2007, tentar construir uma história que fosse um pouquinho mais assim de qualidade técnica, pelo menos qualidade técnica, porque o roteiro ele era um roteiro que era muito grande e nós tivemos que enxugar. Porque ele foi, estava me falando em off que ele foi pensado para ser um longa-metragem. Ele foi pensado para ser isso. Ele foi pensado para ser um longo porque ele tinha muitos elementos. Era uma história muito grande. Resumindo, né, para os telespectadores, a história é aquela de um detetive clássico, né? Anos 90, Brasil, né, uma série de assassinatos na cidade de Porto Alegre, onde um assassino mata as pessoas e deixa no corpo delas uma nota de R$1. Isso, né? já entrega a época que foi feito o filme, porque Claro. nem existe mais nota de R$1, né? Sim, que era com colibri, com beija-flor ali. Exatamente. Estampado, né? Eu pensei nesse elemento e achei que esse elemento seria bem interessante para dar um tom de suspense, um cinema estética no ar, né? Pois eu ia dizer, ele é muito escuro, ele é escuro, assim, né? Sim, todo cheio de suspense, né? Exatamente, é proposital. Era fazer uma ideia, era fazer um projeto que todo mundo se divertisse também, para querer fazer uma coisa diferente, tanto até que a gente contou com uma grande equipe técnica, ótimos profissionais. Tem um ator, Leonardo Machado, que eu sou fã dele. O Jean Presser fez a trilha sonora para nós. Uma trilha maravilhosa. Ele participa no Ele faz um ponto no filme. Hitchcock, assim, não é o caso do Hitchcock, porque ele é diretor. Então, ele foi um filme assim que ele tem uma certa dificuldade. Eu admito que ele tem uma certa dificuldade assim para entender assim um desfecho do final, mas a razão é devido a essa adaptação do roteiro, porque ele era uma história muito longa, um projeto de longa que teve que ser adaptado para um curta-metragem de 17 minutos. Olha só. Então foi cortado, ele foi editado. E outra questão importante é que a gente fez com custo baixíssimo. Pois eu ia te perguntar, porque é super caro fazer. Cinema é uma das artes mais caras, né? A gente contou com colaboradores. Nós tínhamos na época o Juarez de Andrade Júnior, que é um excelente finalizador. Ele fez animações para nós, ele tem efeitos visuais, o curta-metragem. Então foi mais assim com o apoio do pessoal recém-formado de cinema, juntando uma grande equipe técnica, a gente conseguiu fazer um projeto que ficou considerável para a época, de alta qualidade técnica mesmo. É verdade. Né? Rafael, tu estava falando que o Assassino do Beija-Flor foi a primeira produção audiovisual tua depois da faculdade. Quer dizer, Isso. E eu queria saber um pouco da tua formação. Sim. Como foi que tu escolheu o cinema, enfim. Pois então, né? Eu custei para achar ainda o meu foco, né? Eu lembro que eu tentei cursar publicidade, né?
Então o mundo era comunicação, só não sabia direito como ajustar esse... Exatamente, fui para publicidade, depois surgiu surgiu o curso de cinema aqui no Rio Grande do Sul, primeiro lá na Unicinos, depois na PUC. Eu fiquei tentado porque a minha vida inteira, além de eu adorar filmes, eu trabalhei em videolocadora, né? Eu trabalhei em videolocadora a minha adolescência inteira. Ah, é? Olha, isso é uma curiosidade, porque tu tem que saber, na real tu tem que ver todos os filmes para indicar qual o filme é a cara do cliente, né? Sim, eu via tudo que é filme. Eu passava Quanto tempo em videolocadora? Eu comecei a trabalhar com 16 anos, fiquei mais ou menos até os 18, fiquei 3 anos assim direto. Né? Que legal, boa essa. Não, é a melhor época, né? Ainda mais minto, eu ainda fiquei um pouco na faculdade, acho que foi até os 19 anos, porque eu entrei na faculdade com 18, então eu lembro que ainda eu estava na faculdade e ainda estava na videolocadora, onde eu pegava filmes e aí estudava os filmes. Então, até eu lembro do meu professor, homenagem ao Glênio Povas, que ele falou uma frase que eu levo comigo até hoje, essa frase, que é: vocês que estão estudando cinema, vocês nunca mais verão cinema da mesma maneira. Né? É uma grande verdade, né? Porque tu tem outra criticidade, não é só o amor, não é só o amador que está vendo. Eu vejo a mesma coisa com a música, que acaba escutando os detalhezinhos assim e não pega o todo, o que foi... Até pega, mas é que tu fica mais criterioso mesmo, né? Sim, tu tem um olhar mais crítico, tu acaba não curtindo o filme assim da mesma maneira. Eu, por exemplo, acabo vendo o filme e vejo questões técnicas, vejo a questão da fotografia, imagino a produção que eles fizeram para montar aquela cena. Aí então, tu ter trabalhado com cinema e tu olhar o cinema, tu não consegue curtir realmente da mesma maneira assim de entretenimento, né? Qual é a turma? Tu é da primeira turma da PUC? Porque o cinema é recente, né? Tanto na PUC como na Unicinos, né? Eu sou da segunda turma da PUC, a segunda turma de cinema, ainda acho que a gente se formou em primeiro semestre de 2007, que a gente se formou. A segunda turma de cinema na PUC. Teve o primeiro, uma primeira turma, acho que teve na Unicinos, se eu não me engano. Depois que a PUC criou o curso... Eu fui formando a segunda turma. Perfeito. Rafael, além do curta, tu também tem outros trabalhos com audiovisual, um documentário muito bacana, que eu queria que tu falasse, que foi feito, acho que em Brasília, e que deve estar disponibilizado. Eu queria que tu falasse um pouco também sobre essa missão de paz lá no Haiti. Isso, eu acabei indo morar em Brasília alguns anos atrás e encontrei um colega meu que se formou comigo em cinema e ele estava produzindo um longa-metragem chamado Missão de Paz, que ele retrata a ação do Exército Brasileiro durante o terremoto ocorrido no Haiti em 2010, né, onde vitimou acho que mais de 150 mil pessoas, se não me engano. Tragédia. E aí o Exército teve imagens, a gente teve acesso a essas imagens e eu fiz a produção executiva desse documentário, que agora ele vai percorrer agora festivais, ele já está finalizado. Você já encontra no YouTube, só pesquisar Missão de Paz, direção do Ruiter Curvelo Duarte. Ele já está disponível no YouTube e temos também uma comunidade no Facebook, Missão de Paz. É facebook.com/Missão de Paz. Isso. Nesse projeto tu faz a produção executiva. Isso, tu fiz a produção executiva desse documentário. Voltando então ao Assassino do Beija-Flor, como foi feita, como rolou a feitura, assim, o set de filmagem, quanto tempo teve de filmagem? Sim, a gente, como eu falei, era um projeto muito grandioso, a gente adaptou, então a gente gravou em 3 diárias. 3 diárias em Porto Alegre. Todas noturnas. Aqui em Porto Alegre. Isso, e todas noturnas. As pessoas que vêm no curta vão ver elementos interessantes, assim, quem mora aqui mais no centro, Cidade Baixa, a gente usou várias ruas conhecidas. Tem a rua ali, a Washington Luiz, quem é morador aqui no centro conhece. A gente fez alguma gravação também na Zona Sul de Porto Alegre também. E eu acho que o curta ele vai falar por si só, assim, a questão das locações aqui de Porto Alegre. A gente tenta fazer uma homenagem ainda para Porto Alegre também. Que legal.
Além da qualidade técnica do curso, eu quero ressaltar também a qualidade do teu elenco, né? Participando o Arthur Pinto e o Leonardo Machado. Como foi isso? Porque tu falou que foi sem dinheiro, né? Foi tudo no amor, foi por amor ao roteiro. Foi por amor ao... a gente conversou com eles, eles gostaram do roteiro e quiseram participar junto com nós. E o Arthur Pinto teve uma grande ajuda da minha amiga Tatiana Roquebach, que fez toda a produção de elenco. Ela passou o roteiro para eles, a gente ficou em contato e depois que eles leram o roteiro, eles quiseram participar, porque eles viram, notaram esse projeto ser diferente assim, de curtas que o cinema gaúcho estava fazendo, né? Tudo com mais histórias mais simples ou histórias mais dramáticas. E esse é totalmente diferente, né? Ele é um curta de ação, de suspense, e acho interessante o pessoal dar uma conferida. Então a gente está deixando o pessoal super curioso, né? Então vamos passar o curta. Rafael, foi um prazer enorme ter te recebido aqui no Curta Cine e quero que tu volte com novas produções audiovisuais que o programa está à tua disposição. Show de bola. Um prazer estar aqui, um bom filme a todos. Conversei com o Rafael Camargo, diretor do Assassino do Beija-Flor. Curta que a gente passa a assistir a partir de agora. Até a próxima semana com mais uma produção audiovisual aqui do nosso estado. Até lá.